Estamos de volta com notícias de Fortaleza. Fortaleza reduziu pela metade o número de mortes no trânsito em 10 anos. Com o resultado, a capital cearense se tornou uma das primeiras cidades do mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas. Confira mais detalhes na reportagem. Fortaleza vem sendo referência de cidade que investe em mobilidade sustentável para reduzir acidentes de trânsito. Em 2011, a Prefeitura Municipal assumiu o compromisso com a Organização das Nações Unidas para cumprir a meta da redução de 50% dos acidentes de trânsito até 2020. Por conta disso, a Prefeitura de Fortaleza firmou parceria com a iniciativa Bloomberg de segurança viária, com o objetivo de intensificar essa redução. Esse apoio se dá em 4 áreas, na parte de requalificação da informação, como é que a gente pode identificar melhor, saber melhor como é que está acontecendo os acidentes de trânsito, onde é que eles estão acontecendo, que horas, quem é que está se envolvendo nesses acidentes e a causa desses acidentes. Isso é importante para a gente poder direcionar as ações e avaliar se as ações que estão sendo desenvolvidas estão surtindo efeito. Um segundo eixo é o eixo de desenho de vias. Como é que as vias podem ser repensadas e desenhadas para proteger as pessoas, para proteger os usuários mais vulneráveis, especialmente ciclistas e pedestres. Um eixo de fiscalização, com o objetivo de tornar os usuários mais seguros, para que eles sigam as regras de trânsito. E, por fim, um eixo de comunicação, que a gente utilizar campanhas e ações educativas para fazer também que as pessoas se conscientizem e sigam as regras de trânsito. A meta foi alcançada pela cidade de Fortaleza antes mesmo do fim do prazo, que termina em dezembro deste ano. As intervenções do pacote de ações também executadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, foram essenciais para esse importante resultado. Esse pacote de intervenções ele tem o foco principal em melhorar a segurança na circulação das pessoas que transitam na região. Não só os veículos, então a gente sempre olha para a segurança dos pedestres, olha para a questão se existe demanda de ciclistas na região e também, logicamente, a questão dos acidentes que acontecem nos locais. Algumas das ações implantadas foi a Esquina Segura, onde um espaço é reservado e sinalizado, impedindo o estacionamento irregular de veículos e proporcionando maior segurança aos pedestres. Seguindo a mesma ideia, diversas vias da cidade tiveram sua quilometragem máxima reduzida de 60 para 50 km por hora. Além da instalação de faixas de pedestre elevadas na altura do passeio, servindo também como redutor de velocidade para os condutores. Nós temos um mapeamento da cidade, cada acidente que ocorre na cidade, cada ocorrência que pode gerar um acidente, esses dados eles são catalogados. Houve a necessidade de pegar esse mapeamento, de entender quais os locais mais críticos dentro dessa área, e a partir daí fazer as intervenções físicas, a questão da adequação de velocidade, a questão do prolongamento de calçadas, a questão das travessias elevadas. O resultado desse pacote de ações e investimentos da Prefeitura de Fortaleza resultou em mais de 500 vidas salvas entre 2014 e 2019. Locais onde a gente identifica que o pedestre não tem, digamos, chance de fazer a travessia, porque existe um fluxo muito alto de veículos, nós implantamos o semáforo para facilitar também a travessia dele. Então, com certeza, o grande objetivo desse pacote de intervenções é uma política que já tem sido adotada na cidade de Fortaleza pela Prefeitura em adotar medidas que moderem o tráfego nas regiões. Desde 2014, a gente tem 5 reduções consecutivas na quantidade de mortes. Em 2014 era quase uma morte por dia, na verdade mais de uma morte por dia aqui no nosso trânsito. Em 2019, a cidade registrou 198 mortes. Foi a primeira vez que ficou abaixo de 200 mortos, Ainda é um número muito alto, mas a gente mostra que a política que vem sendo implementada nesses últimos anos vem surtindo efeito. E aí isso significa que a cidade saltou de 14 mortes por 100 mil habitantes, na verdade 15 mortes, no indicador de 15 mortes por 100 mil habitantes, para 7,5 mortes por 100 mil habitantes. Uma redução de mais de 50%, e aí a cidade alcançou a meta da ONU que foi estabelecida, A ONU em 2010 convocou todo mundo a reduzir as mortes em 50% no período de 2010 até 2020. Fortaleza conseguiu alcançar esse indicador com um ano de antecedência em 2019, mostrando mais uma vez que
o que foi feito na cidade nos últimos anos está surtindo efeito e precisa ser continuado para a gente cada vez mais buscar reduzir e, quem sabe, aí, zerar a quantidade de mortes no nosso trânsito. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos o secretário executivo da Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. Eu que agradeço. E a gente tem um assunto aí interessante e importante também para conversar sobre essa redução de mortes no trânsito em Fortaleza, né? A cidade que foi uma das primeiras no mundo a conseguir reduzir pela metade até o fim de 2020, como assim pensou a Organização das Nações Unidas. E eu te pergunto, por que Fortaleza, qual seria o motivo de Fortaleza ter conseguido essa redução antes mesmo do prazo de ser do final do ano? Eu acho que o principal motivo foi por ter a gestão, o prefeito Roberto Cláudio, ter colocado isso como uma prioridade, ter entendido o tamanho do drama que é e do problema que é as mortes no trânsito e acidentes fatais no trânsito, e ter colocado isso como uma das prioridades da cidade, né? Você ter noção do tamanho desse problema. Você pega Fortaleza há 6 anos atrás, nós tínhamos aí 400 mortes aproximadamente por ano. Se você coloca uma década em termos de mortes, é uma pandemia de Covid, é 4.000 mortes, né? Digamos assim. Sim. É como se você tivesse a cada 10 anos o equivalente a uma pandemia de Covid. Aí. O que é muito grave, né? O que é muito grave. E isso eu estou falando das pessoas que morrem, né? Dos fatais. Sim. Mas as estatísticas nos mostram que para cada acidente fatal, nós temos aí em torno de 60 a 65 acidentes não fatais, mas que grande parte deixam sequelas. E normalmente são pessoas que são chefes de família. Então você imagina o drama social que é para uma família ter um pai de família que é vitimado ou sequelado no acidente. Então, isso tem um custo social muito grande, né? E entendendo a prioridade, entendendo o tamanho desse problema do drama, que o prefeito colocou como uma das prioridades, né? E estando na pauta como prioridade, então foi muito mais fácil para uma boa equipe técnica, em parceria com entidades internacionais, colocar um programa que em 5 anos foi capaz de reduzir 50,3% as mortes no trânsito em Fortaleza. Embora a meta da ONU seja para a década, mas aqui nós conseguimos basicamente 5 a 6 anos reduzir em 50,3%. Então bem abaixo, até em quase 50%, né, do prazo aí utilizado pela cidade de Fortaleza. Agora, um dado que chama a atenção e que não é um dado positivo, né, que os motociclistas eles representam 44,2% das mortes no trânsito. Por que isso ainda acontece? E onde é que o pedestre entra nessa história? Tá. Se você pegar o que a gente chama os usuários das vias, que são pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, passageiros, você tem aí que os mais vulneráveis são os mais vitimados. Estou falando do pedestre, do ciclista e do motociclista. Mais vulneráveis porque em qualquer acidente são os que estão mais expostos, né? Quem está dentro do carro tem a própria proteção natural do carro. Então, toda a ação tem que ser feita no sentido de proteger esses mais vulneráveis. Se você pegar em Fortaleza, de cada 100 acidentes fatais, aproximadamente 5% é de ocupante de veículo. E os demais é pedestre ou motociclista, que são a maior parte, e ciclista na menor parte. Mas nós tivemos aí 44% das mortes em Fortaleza de motociclista, 40% de pedestres. Então, né? Bem próximo, né? Quem está em cima da moto tem uma estatística parecida com quem está andando, né? E por que isso acontece, né? Por uma questão de exposição ao risco, né? Então, o pedestre é o que está mais exposto ao risco. Qualquer choque, por menor que seja, é muito grave. E em relação ao motociclista, acho que é necessário que haja cada vez mais uma conscientização. Sim. Nós temos trabalhado em campanhas anuais, semestrais sobre conscientização, muito focada no motociclista. E o motociclista tem 2 fatores que são fundamentais para ele: usar o capacete e respeitar a velocidade. São os principais fatores de risco que podem, se coibidos, diminuir muito a chance de um acidente mais grave. E para o pedestre, sempre atravessando a faixa, né, do pedestre. O pedestre também tem a sinalização para o pedestre, né? Tem, claro. O pedestre, a gente tem um conceito de que o mais importante é que o mais, digamos assim, o menos vulnerável proteja o mais vulnerável. Então, mesmo que eventualmente, claro, o pedestre ele deve atravessar na faixa de pedestre, ele deve ter comportamentos que não aumentem a sua exposição ao risco. Certo.
Mas mais importante ainda é que todos nós entendamos que ali são pedestres. Sim. E mesmo que, porventura, ele não esteja passando numa faixa, é necessário que o motorista tenha atenção, reduza a velocidade, porque ali você pode ter qualquer acidente, por menor que seja, ele pode ter uma gravidade muito séria. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma série de proteções ao pedestre, né? Nós avançamos muito em Fortaleza nesse tipo de intervenção. São semáforos com botoeiras para pedestres, tempos de semáforos exclusivos para pedestres, travessias elevadas no nível da calçada, as chamadas áreas de trânsito calmo, né, que são áreas onde normalmente é em torno de hospitais ou de escolas que você cria todo um regramento de trânsito para reduzir a velocidade. Eu já vi algumas. Isso. Até 30 km por hora, até 30 né? km. Então, tudo isso acaba conferindo ao pedestre uma proteção muito maior. Agora, dentro desse sistema de trânsito, onde se protege o mais vulnerável, no caso que a gente está falando aqui, até do ciclista também, que ele cada vez mais em Fortaleza faz mais parte desse trânsito com a construção da malha cicloviária, né, ou pelo menos a ampliação dela, né? E de que forma, então, diretamente há esse impacto da malha cicloviária, com a redução de mortes no trânsito? Uma relação total, uma relação direta e total. Vou dar um exemplo com números para você. Certo. Em 2001, quando a cidade começou a contabilizar e registrar no sistema de acidentes de trânsito quantidade de acidentes fatais, né, por tipo de usuário, ciclista, pedestre, etc., nós tínhamos aí na casa de 60, 65 mortes de ciclista por ano. Por ano? Por ano. Em 2001, cidade menor, uma frota de automóveis muito menor, uma frota de bicicletas muito menor também. Hoje, praticamente 20 anos depois, cidade tudo isso mais maior, populosa, né? Tudo maior, nós tivemos aí em torno de 20, um pouco abaixo de 20, mas em torno de 20, que ainda muito é inaceitável. Nós não podemos ter, claro. Zero é a meta, mas você vê que houve uma redução muito grande e eu acredito principalmente a expansão das infraestruturas cicloviárias. Quem pedala e sabe que você sabe, por experiência própria, que você pedalar numa ciclovia ou numa ciclofaixa, né, comparativamente a pedalar numa avenida que não tem uma ciclovia ou ciclofaixa. Que fica meio que dividindo ali com os carros. É uma diferença como o céu e o inferno. Uma diferença. Sim, imagina. Assim, é fundamental que a gente continue essa expansão de 60 quilômetros que nós tínhamos, 67, estamos hoje chegando próximo a 400 até o final do ano. Isso é fundamental. Legal. Nossa conversa aqui é sobre a redução de mortes no trânsito de Fortaleza nos últimos 10 anos, né? Reduziu-se metade do que morria há uma década e hoje morre metade de pessoas graças a várias ações, né, no trânsito de Fortaleza, nas transformações que ele vem passando, que garante uma maior segurança para quem faz o trânsito como um todo, né? A gente vai explorar um pouco mais de que forma Fortaleza conseguiu chegar a esse nível e você, claro, não sai daí, porque no próximo bloco tem mais. Até lá! Estamos de volta. Ao meu lado está o secretário executivo da Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia. O nosso assunto é a meta atingida pela cidade de Fortaleza em redução de mortes no trânsito, que foi pensada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Secretário, agora, para se atingir essa meta, precisou fazer algumas parcerias, né? Algumas até internacionais, inclusive, né? Como é que funcionou e como é que funciona a parceria com a Bloomberg? Olha, a Bloomberg, ela é uma fundação norte-americana com atuação no mundo todo na área de saúde pública, né? E há 6 anos atrás nós apresentamos um edital para a Bloomberg, apresentamos uma proposta para uma política pública de segurança viária em Fortaleza e nós fomos selecionados com mais 10 cidades. Dentro de um edital? Dentro de um edital. Certo. Aqui na América Latina foram, além de Fortaleza, São Paulo e Bogotá. Apenas? Apenas. Certo. E nós tínhamos nesse conjunto de cidades gigantescas, como Xangai, por exemplo, na China, Mumbai, na Índia, cidades que têm 20 milhões de habitantes. E tal. Mas Fortaleza fez um trabalho brilhante nessa parceria. Eu diria, assim, deixando a modéstia de lado, que nós somos a cidade que mais avançamos, né, reconhecidamente pela Bloomberg, isso, pelos parceiros da Bloomberg.
E eles foram muito importantes porque nos trouxeram conhecimento, experiências do que deu certo e do que deu errado em outras cidades, né? Então, todo o trabalho foi focado em organizar os dados, você tem que saber aonde as pessoas morrem, em que bairros, em que horários, por gênero, o por motivo, idade, né? o motivo, o tipo de acidente, para poder entender como combater. Então, a Bloomberg foi fundamental para a gente entender essa perspectiva de analisar os dados, mas também de implementar soluções, né? Uma coisa que eles muito nos ajudaram, em parceria com a Associação Norte-Americana de Engenharia de Tráfego, a NACTO, que é parceira da Bloomberg, Sim. foi o que a gente chamou de desenho urbano, né? Que são intervenções, quem mora em Fortaleza já viu no Dragão do Mar, na Cidade 2000, algumas intervenções que nós fazemos com tinta mesmo e pintamos o asfalto. No próprio Dragão do Mar, vi isso. Isso. Sim. Nós criamos, alargamos as calçadas com tinta, isso é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, uma série de intervenções que a gente chama de desenho urbano, que facilitam muito a vida do pedestre. Então, a Bloomberg nos trouxe essas experiências do mundo afora, né? E ao replicar essas experiências aqui em Fortaleza, claro, adaptando ao nosso contexto, isso foi muito importante para que a gente conseguisse reduzir essa quantidade de feridos e mortos no trânsito. Então uma parceria importantíssima, né, com a Sim, Bloomberg, ajudou e muito, né, Fortaleza a alcançar essa redução de mortes, e muitas ações também foram colocadas em prática. O que eu gostaria aqui de colocar no telão algumas ações que são importantes, né, para quem quer fazer um trânsito mais seguro, uma cidade mais segura no trânsito. Redução da percepção de impunidade de motoristas alcoolizados. Secretário, se o senhor quiser fazer algum comentário enquanto... Seria exatamente assim, a percepção de impunidade de motoristas. Na verdade é o seguinte, Fortaleza não fazia, não fiscalizava motoristas que bebiam e dirigiam. Há muito tempo Fortaleza não fiscalizava isso, né? Certo. O órgão de trânsito não estava preparado para isso. E ao longo dos últimos anos nós reequipamos o órgão de trânsito com bafômetros para esse tipo de ação. Entendi. E isso com muito apoio da população. As pessoas sabem que você ter alguém familiar ou amigo vitimado no trânsito por conta de um motorista que bebeu e foi dirigir... É muito doloroso. É muito duro. Então, demais. À medida que nós começamos a fazer essas ações, a sociedade começou a entender que não é admissível beber e dirigir. Então, isso é um processo, né? Nunca, né? Em hipótese alguma, não importa o golinho, né? Não importa. Não se pode, jamais, em hipótese alguma, dirigir alcoolizado. Isso. Programa de educação dos motociclistas. Isso é um programa mais recente. Nós começamos agora, ano passado, nós inauguramos a Escola de Formação de Motociclistas na Messejana. É um departamento da MC, funciona em Messejana, é um projeto piloto experimental. Mas lá nós ofertamos capacitação, direção defensiva, para motociclistas. Então, é muito voltado para aquele público de pessoas que fazem delivery, entregadores e que estão o dia todo exposto no trânsito, né? E que, aliás, durante a pandemia aumentou bastante, aumentou bastante número de entregas. E que fazem um serviço muito relevante para a sociedade. Com certeza. Então, a gente hoje oferta gratuitamente para esses motociclistas cursos gratuitos de como conviver pacificamente e se proteger no trânsito de Fortaleza. Esses cursos são constantes? Assim, como é que o motociclista pode procurar? Assim? Ele pode no site da AMC, ele pode encontrar lá a programação, são constantes. É um projeto piloto que agora deve ser um projeto definitivo. O senhor até já comentou sobre o gerenciamento de velocidade, né? É um programa de gerenciamento de velocidade em área urbana? Vou dar um exemplo para você. Certo. Nós tínhamos ali na Leste-Oeste. Leste-Oeste era a avenida onde mais se atropelavam em Fortaleza, né? Certo. Pedestres mais Leste-Oeste. Nós tínhamos aí nos últimos 10 anos mais de 100 mortes com atropelamento de pedestres em Fortaleza. E é um número alto, né? Muito alto. E nós sabemos hoje pela ciência que a velocidade, né, ela é um fator de risco fundamental. Então, quanto mais veloz, menor a chance da pessoa que foi atropelada de sobrevivência, né? Então, você baixar 10 km por hora na velocidade significa uma possibilidade muito maior de alguém que foi atropelado de sobreviver. E não só isso, poder de reação do motorista, né? Também, uma série de coisas. Mas, então, nós começamos em algumas avenidas, que são aquelas onde mais haviam acidentes, a limitar a velocidade para aquilo que a OMS preconiza como adequado para vias urbanas, que é 50 km por hora. Maravilha. Né? Entendi. Depois de implantado a redução lá na Leste-Oeste, inclusive com notificação educativa, o processo de 6 meses educativo, nós tivemos uma redução de mais de 80% no número de atropelamentos na avenida. Então saiu de 100 para menos de 20.
100 foi nos 10 anos, né, 10 acumulados, anos, né? sim, acumulados. Mas a ok. quantidade de atropelamentos reduziu em 82%, se a memória não me trai, mas um pouco mais de 80%, depois de 6 meses de implantado, a redução para 50 km por hora. De 60 para 50. Só 10 quilômetros já faz muita diferença, né? Toda a diferença. E convivência pacífica com a bicicleta, né? Esse é um processo também, e isso se faz no dia a dia. À medida que, à medida que você implanta na cidade ciclofaixa, ciclovia, sistema de bicicleta compartilhada, a própria população passa a ver e entender o ciclista como alguém Que faz parte faz do parte trânsito, do né? trânsito que precisa de proteção também. Isso, entendo. Porque imagina que se você não tem assim, uma estrutura de malha cicloviária forte e presente, talvez o motorista, o próprio motociclista, não vai considerar tanta participação do ciclista no trânsito, né? Sem dúvida. Readequação de travessia para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida. Infelizmente, nós não temos ainda em Fortaleza uma cultura de parar na faixa de pedestre, a não ser as que têm semáforo. Certo. Mas não há essa cultura no Brasil de forma geral, com algumas exceções. Isso. Mas precisamos criar essa cultura aqui em Fortaleza, né? Então nós começamos a criar um programa de travessias para pedestres que são no nível da calçada. Você tem uma pequena elevação, né? E ali você cria uma travessia de pedestre. Fica só uma faixa de pedestre barra lombada, seria mais ou menos isso. Tecnicamente, é prevista no Código de Trânsito e chama-se travessia elevada de pedestres, Certo, elevada ok. no nível da calçada. Essa travessia ela é muito boa porque ela induz um respeito muito maior do motorista, ele tende a parar com muito mais frequência do que ele pararia numa faixa somente pintada. E ele é muito importante porque as pessoas que têm mobilidade reduzida, idosos, crianças, cadeirantes ou pessoas com deficiência demandam um tempo maior de travessia, eles são muito beneficiados por esse tipo de equipamento, né? Porque tem acessibilidade, você consegue... Fica no mesmo nível no da mesmo calçada, né? E induz um respeito muito maior por parte do motorista. Maravilha. Avaliação da operação e segurança dos corredores exclusivos de ônibus, que também tem crescido bastante na cidade, né? Quando você implanta programas de apoio ao transporte público, isso também é um programa de segurança viária, porque, deixa eu dar um exemplo para você. Sim. A possibilidade de você, estando numa moto, se acidentar, né, de forma grave ou fatal, é 200% maior do que você estando dentro do transporte público. Do transporte público. Então, na hora que entendi. você implanta faixa de ônibus, corredores exclusivos, BRTs, isso faz com que as pessoas continuem usando o transporte público, deixem de migrar para modos mais vulneráveis como a moto. Isso é um grande político de segurança viária. Nós fizemos isso e especificamente nos corredores nós monitoramos, né, para que não haja um excesso dos ônibus em velocidade, para que a gente minimize aí riscos com os próprios passageiros, né, que tem que adentrar as estações. E coisas do Maravilha, foi assim, a gente mostrou aí as ações que reduziram mortes no trânsito de Fortaleza, com uma explicação aqui muito didática, por sinal, e explicando realmente a importância disso para a gestão municipal conseguir chegar em qualquer cidade, né? Não importa se é em Fortaleza ou em Bogotá, qualquer cidade, para conseguir chegar a um trânsito mais seguro. Com relação a toda essa redução de mortes, qual o impacto direto que isso tem na cidade, secretário? Olha, você pode pensar esse impacto de duas formas. Você pode pensar o impacto, quanto é que custa isso para a sociedade, né? Existe um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, e esse estudo, quando você aplica ele a Fortaleza, você chega a mais ou menos a seguinte conta. Os acidentes de trânsito em Fortaleza custam em torno de 614 milhões de reais por ano para a cidade. O que é isso? São os custos com hospitais, com assistência, com ambulância, com seguridade social, um conjunto de custos envolvidos aí, né? Não são somente os custos da prefeitura, não, da sociedade como um todo. Sim. Mas 614 milhões, você imagina isso podendo ser investido em escolas, em creches, em postos de saúde. Então nós não podemos nos dar ao luxo de ter esse tipo de gasto, né? Mas muito mais importante do que isso é o impacto social, que nós não podemos admitir. Como eu falei aqui ontem, uma vida não tem valor. Né? Então, se tiver uma morte, é inadmissível, uma vida não tem valor. Para os amigos daquela pessoa, para a família, aquilo não existe valor. Então, quando você pensa no impacto social, quando você pensa que Fortaleza tinha, há 6 anos atrás, 400 mortes por ano, e mais tantos sequelados, e quando você pensa no futuro da família
daquela pessoa que se acidentou, muitas vezes o pai de família, de uma criança que poderia ter um futuro brilhante Claro. e que começa a ter dificuldade. E que teve a vida interrompida ali, né? Isso. Então, assim, esse impacto é um impacto negativo. Até imensurável. Imensurável. Agora, o impacto positivo disso, né, da redução, é basicamente o oposto disso, né? É você reduzir gastos que são evitáveis se a gente se comportar bem no trânsito, Claro. se a gente conseguir reduzir e direcionar esses gastos para outras ações e principalmente a gente ter a felicidade de não passar por esse drama tão grande que é ser vitimado ou acidentado no trânsito. Tá ótimo. Eu estou aqui com o secretário executivo da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia. A gente está conversando sobre a redução de mortes no trânsito em Fortaleza e no próximo bloco a gente vai continuar no assunto e, claro, você não vai sair daí. Até já. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Estamos com o secretário executivo da Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia. E aí a gente está falando sobre exatamente essa meta atingida pela cidade de Fortaleza em redução de mortes no trânsito, pensada pela Organização das Nações Unidas, né? Secretário, o que mais pode ser feito por Fortaleza nesse sentido? Olha, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente ainda, né? Embora nós tenhamos reduzido em 50% o número de mortes, mas nós estamos longe ainda do que aceitável. Aceitável, embora possa parecer uma utopia, o aceitável é 0 morte no trânsito. Então a gente tem que estar sempre buscando essa utopia. Você pega as cidades que hoje são dadas como exemplo internacionais, você pega, por exemplo, uma cidade como Amsterdã, na Holanda. Sim. Sempre costumo dar esse exemplo. Se você pega as fotos de Amsterdã na década de 70, 60, 70, era uma cidade tão voltada para o automóvel e menos voltada para os mais vulneráveis como são as cidades brasileiras. Então foram necessárias várias décadas seguidas e vários governos que continuou aquela pauta e avançou em relação àquilo. Então isso é um processo. Eu diria que Fortaleza, pela primeira vez, olhou para a sua mobilidade urbana de forma a colocar no centro a proteção à vida, a proteção ao mais vulnerável. Então a gente fez isso com o transporte público, com a expansão das faixas de ônibus, a gente fez isso com a bicicleta, com as ciclofaixas e ciclovias, e está fazendo com os pedestres também, com as áreas de trânsito calmo, com redução de velocidade, com travessia elevada, criando uma cultura de respeito no trânsito. E tirar aquilo que durante tanto tempo se sedimentou na cabeça da população como o mais importante, que é fluidez. A fluidez é importante, claro, mas muito mais importante é preservar a vida de quem está nas vias, né? Você pega as vias, nós temos 4.400 quilômetros de via em Fortaleza. Você pode pensar a via como espaço público. A maior rede de espaços públicos de uma cidade não são as praças, são as vias, né? Então, eu diria que o que falta fazer, o prefeito Roberto Cláudio conseguiu colocar essa pauta na agenda da cidade. Conseguiu iniciar um processo muito forte de colocar no centro, como mais importante, os mais vulneráveis. Tudo que foi feito. O desafio é dar continuidade e avançar. E é um desafio de formiguinha mesmo, de formiguinha, porque nós reduzimos em 200 mortes, nós tínhamos quase 400 mortes, tivemos 198 no último ano, mas ainda muito, e muito tem que ser feito ainda, né? Então, o grande desafio é que essa pauta seja uma pauta independente de gestão ou de determinado partido político, mas que seja uma pauta da sociedade e que os próximos governantes continuem, assim como foi feito em Amsterdã, para tornar a cidade um exemplo que ela é hoje, continuem avançando nessas pautas, cada vez mais colocando a criança, o idoso, a pessoa com deficiência, o usuário de transporte público, o ciclista, o pedestre, no centro da sua equação de mobilidade urbana. É interessante você citar Amsterdã na Holanda, porque o símbolo da cidade é uma bicicleta, né? Sim. Você lembrar de Amsterdã, quem conhece a cidade, quem já viu fotos, já ouviu falar, um dos símbolos, digamos assim, com relação ao que representa, né, a cidade, a forma como o pedestre, né, a pessoa que percorre pela cidade, tem essa oportunidade de fazer parte dela, né? Em tudo, no trânsito, em tudo, né? Sim. E eu diria para você que Fortaleza caminha assim, a passos largos para ser uma referência, acho que já é, inclusive, no Brasil, em termos de bicicleta e transporte cicloviário, né? Enquanto
Na média do Brasil, nós temos 3% dos deslocamentos feitos de bicicleta, aqui é quase o dobro, já é quase 6%. E há 5 anos atrás era abaixo da média do Brasil. Então, praticamente dobrou a quantidade de ciclistas em 6, 7 anos. E a cidade assim vai evoluindo para isso, Claro, né? Inclusive, claro. o meio ambiente agradece, né? Sem dúvida. Menos emissão dúvida. aí de gás carbônico. Agora, secretário, meta utópica, né? Mas é uma meta e que quem sabe pode existir é morte zero, né? Sim, Eu sim. queria que o senhor mandasse um recado para quem está nos assistindo, tanto em casa pela televisão, né? Pelo televisor, como também pela internet, já que pode acessar o fortaleza.ce.gov.br e assistir a TV Terra do Sol em tempo real de qualquer lugar do mundo, inclusive de Amsterdã. Secretário, manda um recado para as pessoas que estão nos assistindo de como se faz um trânsito seguro e a importância disso. Olha, o trânsito seguro, ele depende do comportamento individual de cada um. É a soma do comportamento de cada um de nós, como indivíduo no trânsito, que vai resultar num trânsito mais ou menos seguro e mais ou menos mortes. Então depende da atitude pessoal de cada um, tá? Nós temos fatores de risco que nós devemos, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos que estamos nas vias a cada dia nos deslocando, evitar. Que fatores de risco são esses? Beber e dirigir, excesso de velocidade, não respeitar as leis de trânsito, usar o celular quando está dirigindo. Se nós conseguimos, como sociedade, a partir do somatório das ações de cada um de nós, ter essa atitude mais responsável, de proteção com o outro, sem dúvida nenhuma, nós podemos pensar não como utopia, mas como algo real e factível e possível de alcançar no horizonte, no futuro, tender a zero mortes. Isso não é utopia, porque nós já começamos a ter cidades na Europa que chegaram próximo a isso. Oslo, capital da Noruega, por exemplo, está chegando próximo a isso. Então, eu acredito que isso é o somatório das ações de cada um de nós e é um processo que é cultural. Nós fomos educados, a minha geração, a sua e de vários outros, tendo no carro, na velocidade, quase que um símbolo, né, da nossa geração. Sim. E hoje isso está mudando, né? Hoje as pessoas já entendem que muito mais bacana, descolado, importante é você respeitar um ciclista, um idoso que está atravessando a via, uma criança e ver as pessoas ocupando a rua. Eu acho que isso é que é importante. Então a minha mensagem é, o trânsito seguro se faz a partir das atitudes individuais de cada um de nós. E se a gente perceber que quem está no trânsito pode ser um filho, um amigo, um pai, uma mãe, acho que a gente começa a pensar 2 vezes antes de ter comportamentos imprudentes. Trazendo como experiência própria mesmo, né? Pensando na própria família e se colocando no lugar do outro, né? Sempre. Claro. Secretário, muito obrigado. Secretário Executivo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia, esteve aqui presente com a gente no Notícias de Fortaleza. Agradeço demais a sua presença aqui, secretário. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom. Bem, a gente fica por aqui, nos vemos em breve. Olha só, se for beber, não dirija. Forte abraço, tchau.